Galera, tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, né? Calor hoje, pessoal. Quarta-feira, dia de feijoca. Pessoal, voltando aqui nas aulas de biologia, tá certo? É um mundo maravilhoso do universo da biologia, com o professor Marcos, satisfação em encontrá-los novamente. No dia de feijoca. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Viu? Daqui a pouco eu vou falar em caipirinha aqui. Viu? Muito bem, gente. Pessoal, depois da aula anterior sobre a infectologia, né? Monkeypox, né? O erro dos macacos, hoje nós vamos entrar numa aula diferente dentro do mundo da biologia. É muito interessante também, que pode pintar no vestibular e pinta no vestibular. Não é verdade? Professor, qual vai ser a aula de hoje dentro do mundo da biologia? Dá uma dica, professor. Claro, vamos dar uma dica. Tá certo? É claro, né? Feliz da vida, porque ontem o Hugo pegou todas no Coringão, né? Copa Sul-Americana, mas deixa pra lá isso, deixa pra lá. Gente, começando a aula de hoje. Pera um pouquinho, começando a aula de hoje, presta atenção. Comendo o restinho de uma banana, musa paradisíaca. Porque o resto dessa banana já foi pro saco. Banana, fruta, musa paradisíaca. Esse fruto patenorcárpico é uma delícia. Frutos patenorcárpico. Banana. Essa maçã deliciosa, que apresenta um pericarpo carnoso delicioso, que eu vou abocanhar. Docinha, docinha. Essa maçã é classificada como fruto partenocárpico. Por quê? Delicioso. Tomate. Tomate delicioso. Com várias sementes, tá certo? Várias sementes. Eu vou morder esse fruto carnoso tipo baga. Tipo baga. Ok? Professor, para de dar vontade na gente, explica direitinho. Ora, qual que é o tema da aula de hoje? Se eu cair de boca numa banana, se eu comer um pedaço de maçã, se eu comer um pedaço de tomate, frutos. Frutos. Mas tomate é fruto. Então vamos comentar a respeito de frutos. Hoje na aula de biologia, botânica. Uma pequena introdução. Gente, lembrando das aulas lá no Arca, na escola particular, seja lá onde for, depois de 40 anos comendo giz, tá certo? Em variadas escolas e correndo São Paulo feito um doido pra lá e pra cá. Você lembra da aula de botânica? Classificação das plantas, de acordo com as estruturas evolutivas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E quando a gente fala em frutos, qual das classificações que a gente abraça? Angiospermas. Porque angiosperma é vegetal completo. Lembra do nome angiosperma? Anjo, caixa, esperma, semente. Semente escondida dentro de uma caixa, dentro de uma urna. Semente escondida dentro do fruto. É a dica, é o spoiler. E dentro do fruto, obviamente, tá certo? E dentro das estruturas de uma angiosperma, você encontra o quê? Raiz, caule, folha, fruto, flor e semente. E professor, por que o senhor falou flor assim de boca cheia? Porque dentro da flor existe um ovário que pode ser fecundado para gerar um fruto ou não, gerando fruto também. É mesmo? Lembra que o professor falou que em flor de angiosperma possui os dois sexos dentro dela, androceu e gineceu? Você lembra disso? Lembra? Tá certo? Larga esse celular aí. Não, presta atenção. Depois você conversa, presta atenção. Entendeu? Então nossa aula de hoje já é com objetivo, foco, o rumo, o norte é frutos. Tá certo? Angiospermas. Porque a angiosperma tem o quê? Ovário que gera frutos. Esse fruto pode parecer com o desenvolvimento do ovário ou não. E quando você fala em frutos, tá certo? Ocorre após a fecundação de ovário na maioria deles, mas pode ocorrer sem a fecundação de ovário, como por exemplo eu comentei agora, são chamados de frutos partenocárpicos. Partenocárpicos.
tá? Sem a fecundação de um ovário. Nos casos, a macieira, a bananeira, que você tem também a videira, e assim vai, assim vai. Mas quando você fala em frutos, deixa eu fechar a janela aqui do laboratório que está ventando. Quando você fala em frutos, você fala em regiões. O pericarpo e a semente. Pericarpo. O pericarpo pode ser dividido em... Olha essa moça mordida pelo professor. Ó. Você, né? O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo lá dentro, a parte interna, né? Constituindo a semente. Ok? Então, essas três regiões formam, então, o pericarpo, e a sementinha lá dentro. Em alguns casos, esse endocarpo, a parte de dentro, ele é tão concentrado de tecido lenhoso que ele se torna duro, maciço e duro, que a gente chama de caroço. Caroço. Aí, caroço. Isso é um caroço. Caroço de uma ameixa, que pode quebrar o dente. Olha! Quer dizer que em alguns casos o endocarpo, que é a parte interna, fica tão constituído de tecido lenhoso que vira um caroço? Exatamente. Formando então o caroço da manga, do pêssego. Já mordeu o caroço de uma manga? Já mordeu o caroço de um pêssego? Quebra o dente. Agora eu sei. Estou mordendo a parte interna de endocarpo, formado por tecido lenhoso em demasia. Exatamente. Agora, classificação. Como é que os frutos podem ser classificados? Em carnosos, apetitosos e suculentos, e em frutos secos. Frutos carnosos. O pericarpo, ele é bem desenvolvido, se tornando suculento e geralmente comestível. Suculento e geralmente comestível. Olha, estou comendo, tá certo? Um pericarpo comestível e suculento. Maçã. Eles não possuem, existem frutos carnosos que não possuem uma abertura de liberação de semente. Não possuem liberação de sementes. Por isso que são chamados de indeiscentes. Frutos carnosos indeiscentes são aqueles que não têm abertura para liberação de sementes. Como, por exemplo, o milho, como, por exemplo, o trigo, o girassol. Tá certo? Não existe aberturinha para liberação de semente. Tá? Indeiscentes. Não é indecente, indeiscentes. Tá bom? Então, se eu falar assim para você, o que é um fruto indeiscente? É um fruto carnoso que não tem liberação de abertura para liberação de sementes. Agora, tipos de frutos carnosos. Baga e drupa. Baga e drupa. Quando a gente fala em baga, são frutos carnosos com várias sementinhas. A uva, o limão, o tomate, ó, olha só. Olha esse tomate. Tá vendo? É um fruto tipo baga com várias sementes. O tomate é um fruto, não esqueça disso, com várias sementes internas, não é verdade? Mas, olha, é um tecido carnoso, ó. Tá certo? Com várias sementes. Então isso seria um exemplo de fruto tipo baga. Drupa. O que seria um fruto carnoso tipo drupa? As sementes contidas dentro de um carocinho. Então as sementes contidas dentro de um caroço classificam o fruto como drupa. É o caso, por exemplo, das azeitonas, que tem um caroço, o pêssego, né? Você tem a ameixa. A ameixa, que tá aqui mais uma aqui, ó, a ameixa, ó. Isso aqui é uma ameixa, ó. Tá certo? É um fruto tipo, olha lá, drupa. Eu vou comer essa drupa. Olha o caroço. Tá certo? Contidas no caroço, drupa. A manga, o abacate então, gigantesco o caroço. Tudo bem? Então, esses são os frutos carnosos que nós acabamos de ver. Agora, frutos secos. Então, o que seria um fruto seco? Um fruto seco, frutos que apresentam o pericarpo reduzido. Então, fruto seco apresenta o pericarpo bem reduzidinho, tá? Pequenininho, são chamados de deiscentes, frutos deiscentes.
Frutos secos deiscentes e frutos carnosos indeiscentes. Cuidado com isso, deiscentes e indeiscentes. Indeiscentes, carnosos. Tá certo? Frutos secos deiscentes. Certo? Eles abrem, existe uma abertura para a liberação da semente. Da semente, como por exemplo, as ervilhas, o feijão, a soja, o amendoim, o fumo, são exemplos aí de frutos secos, tá certo? Que existe uma abertura para a liberação de sementes aí. Agora, fora isso, existem também os frutos chamados de o quê? Pseudofrutos. Pseudofrutos? Exatamente. Oriundos de uma fecundação de um ovário, tá certo? Ou de outra estrutura da planta. Da própria planta. Nossa, quer dizer que possam oriundos do desenvolvimento de um ovário, esses pseudofrutos, ou de outra estrutura de uma planta? Exatamente. Ou de uma, o quê? Inflorescência. Ou de uma inflorescência. Gente, agora veja bem. Esses são exemplos. E quando a gente fala em frutos, tá certo? Em frutos, pseudofrutos, hoje em dia esse termo pseudofrutos já não existe mais. Agora são chamados de frutos acessórios. Frutos acessórios? Frutos acessórios. Então, em termos de vestibular, em termos de Enem e tudo mais, né, essa designação, né, esse nome, pseudofrutos, já está ficando de lado e chama de frutos acessórios. Né? E como é que a gente pode classificar os frutos acessórios? Não é acessório de carro, hein? Nós temos os frutos secos, ou seja, o fruto simples, o pseudofruto simples, né? Os pseudofrutos compostos e os pseudofrutos múltiplos. São exemplos de pseudofrutos aí que a gente existe dentro dessa parte, né, dos falsos frutos. Pseudo significa falso. Fruto é fruto, falsos frutos, né, frutos acessórios. Tá certo? Então, no caso dos pseudofrutos simples, né, não possuem ovário desenvolvido. Mas de uma outra parte da planta. Nossa! Quer dizer que não existe um ovário desenvolvido, mas existe, por exemplo, o desenvolvimento de uma outra parte da planta para dar origem? Exemplo. No caso do caju, castanha do Pará, né, o verdadeiro fruto está lá em cima. Não a parte maçuda e carnosa, mas lá em cima. Né? A castanha do Pará, a maçã e a pera são exemplos também. Tá certo? Eles são formados assim, não pelo ovário desenvolvido, mas por um tecido adjacente à flor. Não por ovário desenvolvido, mas um tecido adjacente à própria flor, que dá origem a esses frutos aí que o professor falou. Tá certo? Os frutos compostos é um outro tipo de pseudofruto. E como é que seriam esses frutos compostos, professor? Tá? Eles possuem diversos ovários de uma flor, tá certo? Né? De uma só flor. Então, existem produzem os diversos ovários de uma flor e dão origem então aos chamados frutos compostos, né? No caso, de um receptáculo floral, principalmente. Tá certo? Ou de outra parte, né? E frutos múltiplos, pessoal. Várias partes de uma flor podem dar origem a frutos múltiplos, né? Proveniente de várias partes de uma flor, diversas ou de diversas flores, dá origem aos chamados frutos acessórios múltiplos. No caso, a amora, o abacaxi e, por exemplo, né, gente, que nós temos aí o delicioso figo. Então, por aí você vê, pessoal, que existe, né, várias classificações dentro do mundo dos frutos. Né? Existe muita coisa errada que as pessoas pensam por causa do fruto, como por exemplo o morango, né, gente? O morango, no caso do morango, o verdadeiro fruto do morango são os pontinhos pretos lá dentro, né? Não a massa vermelha a massa vermelha carnosa, obviamente, que é o fruto, mas os pontinhos o quê? Os pontinhos pretos. Na castanha do Pará, na própria, né, a castanha do Pará, no caju, por exemplo, é um exemplo disso também. E o tomate, que muita gente pensava que é fruto, mas não é fruto. Então, gente, existe muita curiosidade a respeito disso, muitas informações a respeito disso, né? Botânica não é fácil, principalmente nessa parte de flor e outras coisas mais dentro da botânica que é muito mais complicado, como por exemplo ciclos de reprodução. Ok, gente, beleza? Muito bem, o professor de estômago cheio se despede de vocês, tá certo? Onde eu comi frutos carnosos, né? Eu comi alguns frutos secos também, né? De um pericarpo bem apetitoso e carnoso, ok?
Grande abraço, pessoal, para vocês. Espero que vocês tenham um conhecimento geral a respeito disso e possam se aprofundar cada vez mais no mundo da biologia. Olé? Falou? Abraço, gente. Até mais aí para vocês, tá? Beijo do professor. Até mais.